Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Nós entramos em oração na Tua presença e, como sempre, agradecemos ao Senhor pelo dia, pela vida, pelas oportunidades, pela misericórdia. Meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pelos livramentos, por aqueles, meu Deus, que temos consciência e pelos inúmeros que sequer, meu Pai, chegamos a ter conhecimento. A verdade é que o Senhor é um Pai bondoso, amoroso, que cuida de nós e que trabalha para o nosso bem. Como diz as Escrituras, há um Deus, desde a antiguidade, não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então, se nós temos esperado pelo Senhor, se nós temos colocado a nossa confiança em Ti, é certo que o Senhor está trabalhando em nosso favor. E até mesmo em situações, meu Pai, difíceis, dolorosas, sem dúvida, o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Porque já ouvimos e já aprendemos que todo problema é dirigido por um propósito. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Há um propósito para tudo que acontece debaixo do sol, diz a sua palavra. Então nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor pode transformar maldição em bênção. O Senhor pode transformar choro em riso. O Senhor pode converter dores, traumas, tragédias em mensagens poderosas, em testemunhos edificantes e impactantes. Faça isso, meu Deus. Faça de cada um de nós testemunhos vivos do seu poder, da sua glória. Que cada um, meu Pai, possa ser nas Tuas mãos um instrumento poderoso para glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, porque essa é a razão da nossa vida, da nossa existência. Fomos criados para isso, para dar louvor ao Senhor. E eu oro pedindo ao Senhor graça, capacidade, ajuda, para vivermos, meu Deus, para a sua glória. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor perdoe as nossas falhas, erros e pecados. Cada palavra, pensamento, sentimento, atitude que não Te agradou, que entristeceu e talvez até afastou o Teu Espírito Santo de nós. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas. Reconhecemos as nossas faltas, falhas, meu Pai, fragilidades, e pedimos que a Tua graça nos cubra, que o Senhor nos cubra com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie em nossas dificuldades, limitações e fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a Te agradar. Estamos aqui, que esse é o desejo do nosso coração. Não estamos aqui para cumprir com ritual, não estamos aqui para cumprir com protocolo. Não estamos aqui, Senhor, apenas para cumprir com uma obrigação, mas viemos buscar o Senhor, ouvir a Sua palavra. Então, se revela a nós, se manifesta aqui, nos conduza, nos dirija, fala ao nosso coração e ajuda-nos, meu Pai, a sairmos daqui melhores do que entramos. Que assim seja cada dia, cada culto, seja uma oportunidade agarrada por todos de crescimento, de progresso em nome de Jesus. Obrigado por esse dia mais uma vez, por essa oportunidade, por tudo que vai fazer aqui. Consagro tudo ao Senhor. Repreendo toda seta, dardo inflamado do maligno, todo mal que queira roubar a atenção, distrair, toda seta demoníaca que caia por terra agora. E nada, meu Pai, tem o poder de desfocar, de distrair, de roubar a nossa atenção, de nos roubar essa oportunidade. Em nome de Jesus, derrama a Tua unção e cerca esse lugar de anjos, meu Pai. Conduza esse culto, assume esse altar. Sem Ti, nada somos, nada podemos fazer. E não tem razão para estarmos aqui se o Senhor não se fizer presente.
Assuma o controle de tudo, meu Deus. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022, 10 vezes mais, incomparável, será o meu ano, a minha vida, em nome de Jesus. Sentem-se, por gentileza. Vamos abrir novamente em Juízes capítulo 11, versículo 1. Juízes 11, versículo 1 diz assim: Ora, Jefité, o gileadita, era um homem poderoso e valente. E ele era filho de uma prostituta. E Gileade gerou Jefité. E a mulher de Gileade deu-lhe à luz filhos. Os filhos da sua mulher cresceram e eles expulsaram Jefité. E lhe disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Ali estavam reunidos com Jefité homens vãos. Homens vãos. Você vai encontrar também a tradução bando de vadios. E como o bispo falou ontem na versão mensagem, marginais. Marginais se uniram, se reuniram com ele. E eles saíram com ele. E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefité da terra de Tobi. E eles disseram a Jefité: vem e sê o nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefité disse aos anciãos de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? E por que agora vindes até mim? Agora, quando estáis em aflição. E os anciãos de Gileade disseram a Jefité: por isso mesmo, voltamo-nos para ti agora, para que possas ir conosco e lutar contra os filhos de Amon, e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefité disse aos anciãos de Gileade: se vós me trouxerdes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei o vosso cabeça? E os anciãos de Gileade disseram a Jefité: o Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e capitão sobre eles. E Jefité declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. A história de Jefité é a prova, do que falamos sempre, que não é o que nos acontece, o que te acontece, que determina como será a sua vida, que determina os resultados da sua vida.
mas como você lida, como você reage e o que você faz com o que te acontece. A história de Jefité mostra que sim, vivemos situações muitas vezes injustas, né? Que culpa ele tinha de ser filho de uma prostituta? Então, injustiças existem, mas não determinam que tipo de vida, que tipo de pessoa e quais resultados nós iremos ter. São as nossas escolhas, são as decisões que nós tomamos que vão determinar, né? E principalmente no que acreditamos. Porque tudo o que ele viveu foi um grande ataque do mal, um ataque espiritual contra a sua identidade. Se a Bíblia já começa dizendo aqui, ó, era um homem, diga, poderoso e valente. Aqui fala da maneira como ele se via e se colocou diante da vida. Nós podemos assumir a postura de uma vítima, de um pobre coitado, de um injustiçado, desprezado, humilhado, mal compreendido, rejeitado, abandonado, ou podemos assumir na vida, né, a postura de um valente, um guerreiro, um poderoso. Amém, gente? Fato é que não dá para você receber as duas coisas. O quê? Pena e poder. Não dá para você ter as duas coisas. Se eu assumo a postura de uma vítima, de um pobre coitado, porque tem gente que decidiu viver e existir dessa forma, dessa maneira, da maneira mais lamentável, que é alimentando a autopiedade, né? se alimentando da pena, da dó das pessoas. Essa é uma forma lamentável de viver, porque Deus não nos fez fracos, Ele não é fraco, Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, e nós somos feitos à sua imagem e semelhança, então nós não somos fracos. Diga, eu não sou fraco. Diga, eu sou poderoso. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, daquele que não perde guerra, não perde batalha. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós precisamos ter consciência disso, consciência de quem somos, porque na vida podemos e sofremos muitos ataques contra a nossa identidade. Quem não sabe quem é, diga, não sabe o que pode fazer, não sabe do que é capaz. E é por isso que o diabo prega tantas mentiras. E se aproveita de tantas situações na vida para trabalhar, construir na nossa mente fortalezas terríveis. Verdadeiras muralhas. Que precisam ser demolidas e nós já ouvimos como fazer, como demolir. Quais armas, que armas usar para demolir tais fortalezas. Diga, bombas de pensamento bíblico. Nós precisamos elaborar algumas bombas de pensamentos bíblicos. Que eu entendo ser uma seleção de referências, de versículos bíblicos,
né, sobre determinado assunto, sobre determinada mentira que foi contada e construída e incutida como a verdade. Então, se eu tendo a pensar que não dá, que não tem jeito, que é difícil demais, eu preciso fazer um levantamento de todas as situações impossíveis. Se eu me vejo como improvável, se eu cresci ouvindo que não sou capaz, sou menor, sou burro, se eu me vejo como improvável, eu preciso fazer um levantamento de todos os improváveis da Bíblia. E o que não falta na Bíblia é isso. Improváveis. Pessoas que tinham tudo para não ser nada, mas que quando decidiram crer em Deus, né, e através da fé, dar condições para esse Deus agir, saíram do anonimato, dessa condição aí de um improvável, e tornaram-se pessoas diferenciadas, pessoas que marcaram, né, a sua geração, marcaram o mundo em suas épocas e continuam impactando até hoje, porque nós lemos uma história como essa, de Jefité, e não tem como você ler, meditar numa história como essa e permanecer talvez, né, abatido, amuado diante do que você está vivendo, das dificuldades que está enfrentando. Nós precisamos entrar na história. Se hoje não é nada agradável alguém, né, dizer que é filho de uma prostituta, imagina você ser questionado sobre a profissão que a sua mãe faz. Ela se vende. Eu creio que isso não é agradável, não é confortável para ninguém. Coloque-se no lugar. O que sua mãe faz? Qual que é a profissão da sua mãe? Você falaria numa naturalidade? Ela se vende. Ela se prostitui. Está aqui. E ele era filho de uma prostituta. Seu pai conheceu, né, a sua mãe num prostíbulo. Ele nasceu, foi gerado num ventre maldito. Não foi um filho desejado, concorda comigo? Não foi projetado, não foi desejado. E prova-se isso, né, com o passar do tempo. Os irmãos que nasceram depois, crescem, se incomodam, expulsam. O pai não tem ação, não tem reação. Deixa claro que para ele tanto faz, tanto fez, tanto faz. Né? Não se importou, você não vê o pai dele se posicionando. Quem era a autoridade, teoricamente, aqui dessa família? E, lamentavelmente, nós vemos isso nos dias de hoje. Que quem manda, quem desmanda, quem controla, são os filhos. Não são os pais. Os pais, muitas vezes, não têm autoridade, não têm domínio nenhum. Esses irmãos aqui, os filhos de sua mulher cresceram, e eles expulsaram Jefité e disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Cadê o pai? Cadê a voz do pai? Cadê o pai se posicionando? Cadê o pai, né, se impondo como autoridade? Não. Então os filhos comandavam, controlavam. Isso é lamentável, porque nós vemos nos dias de hoje o mesmo acontecer. Filhos controlando, filhinhos pequenininhos, tendo total controle da família, dos pais, ganham na birra, na manha, no choro, né? E nós não podemos permitir isso. Aqui,
filhos sem limites. E nós sabemos que filhos sem limites, que fazem o que querem, quando querem, do jeito que querem, amanhã serão adultos extremamente frustrados. Frustrados. Uma criança mimada, que não tem limites, vai crescer e vai se tornar um adulto infeliz e frustrado. Mas voltando ao Jefité, olha o contexto familiar. Jefité teria as melhores desculpas e justificativas para, talvez, ter se tornado mais um vadio, mais um marginal. Sim ou não? Tem estudos que falam que a maioria desses jovens que pendem para a criminalidade, para os vícios, né, que se envolvem em numa gangue, são jovens que sofrem com a orfandade, com a ausência do pai. Então sai em busca, né, de pertencer a algo, sai em busca de um pai. E muitas vezes encontra, né, como pai, como referência, como mentor, né, a pessoa que vai desencaminhar mesmo, ainda mais. Então, tem muitos estudos que falam, tem aquele filme, que é tipo um documentário que a bispa recomendou, colocou no Telegram, vale a pena assistir, e ali fala de muitos desses dados, dessas pesquisas, né? Os jovens perdidos é reflexo de orfandade, da ausência de um pai. Às vezes não tem um pai. Eu penso que até pior do que não ter um pai, ter perdido um pai, é ter um pai, né, do tipo pai de Jefité. Entendeu? O pai era vivo, ele tinha um pai, mas que nitidamente não se importou com ele, não dava a mínima para ele. Então, pior do que perder um pai, é ter um pai que não se importa com você. E a tendência de pessoas que cresceram sem um pai, ou que tiveram problemas com o pai, é levar essa relação ruim que tiveram com o pai para Deus. E nós temos que mudar, né, esse conceito, essa visão, porque o nosso Pai Celestial não é como os nossos pais terrenos. Ele é um pai perfeito, né? Ele não falha, ele não erra, ele não decepciona, ele não desampara, ele corrige, ele disciplina, né? Ele se importa, ele ama, e porque ele ama, ele também corrige, castiga, põe de castigo muitas vezes. Então, não transfira para o seu Pai Celestial a visão que você tem dos seus pais terrenos, né? Seu Pai Celestial não é como seus pais terrenos. Ainda que os seus pais tenham sido bons pais, né, você tem muito mais a aprender e a saber sobre paternidade com Deus, né? Então, temos aqui um rapaz, um jovem, né? Tudo leva a crer que ainda novo, civil, né, desamparado, sem uma família, sem um lar, expulso de casa, mas que tinha consciência de quem ele era. De alguma forma, né, ou isso foi passado, com certeza, né, isso foi trabalhado. Ele tinha consciência de quem ele era. Porque tendo em vista esse contexto, tudo que viveu, a rejeição que sofreu, era para se tornar mais um vadio, mais no meio desses homens vãos, marginais, vadios. Mas o que nós vemos é Jefité impactando, como Davi impactou aqueles 400 homens endividados. Ele impactou, ele influenciou, ele transformou esses homens vadios também em soldados, em poderosos guerreiros, porque a Bíblia fala aqui,
que com o passar do tempo, ó, e sucedeu que com o passar do tempo, quer dizer, um tempo se passou. Um tempo se passou. E depois de um tempo ter passado, olha o que Deus faz, né, para reverter situações, virar cativeiros. Com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. Deus mexeu com nações. Deus mexeu com nações para poder honrar, justificar, exaltar um homem que tinha tudo para, pelo resto da vida, lamuriar, lamentar, lamber feridas, se vitimizar, mas decidiu, nesse tempo, produzir, lutar, né? Plantar para o seu futuro. Diga, plantar para o futuro. Observe que, mesmo no seu pior momento, mesmo diante da pior crise, do momento mais difícil da sua vida, você pode decidir, diga, eu posso decidir, fazer a coisa certa, plantar para o meu futuro, dar condições a Deus de transformar o vale de lágrimas no vale de bênçãos, porque Ele faz isso, e a Bíblia fala que nós fazemos isso, nós temos graça para fazer isso. O povo de Deus é um povo forte, um povo poderoso, que tem graça, que tem poder, que tem unção, para, quando passar pelo vale de Baca, transformar no vale de Beracá. Ou seja, o vale de choro, de dor, de sofrimento, transformar num vale de riso, de bênção. Ou seja, nós temos poder para transformar as circunstâncias, para modificar as circunstâncias. E não devemos tomar forma das circunstâncias. Está entendendo isso ou não? Nós é que mudamos as circunstâncias e não somos afetados por ela. O que a situação do Jefité pedia? Esse desprezo, essa rejeição, esse abandono? O que esse contexto aqui, ó, familiar, depois convivendo com um bando de homens vadios, naturalmente, o que ele se tornaria? Um vadio, um marginal, um zero à esquerda, né? Um vitimista, um esquerdista, né? Ele se tornaria isso. Se tornaria isso. Mas diga assim: eu decido como será o meu futuro. Você decide quem você vai ser, que tipo de vida vai viver. Não é o que as pessoas fazem, não é o que acontece, é o que você faz. Não é a visão das pessoas, que as pessoas falam sobre você, né, que vai determinar a sua vida, o tipo de vida que você vai viver, mas o que você fala, como você se vê. É como você se vê. Alguém pode olhar para você, né, como nada, alguém sem valor, mas se você, né, sabe do seu valor, tem consciência do seu valor, se você se ama, se você se respeita, aquela visão, aquele comentário, aquela fala não vai te influenciar. Não vai. Então é muito importante nós termos consciência de quem nós somos. Ele sofreu um duro ataque contra a sua identidade. O diabo é um ladrão de identidade. O que ele mais quer é roubar a sua identidade. É te convencer de mentiras. É fazer você acreditar que você é uma coisa que você não é. É fazer você acreditar que você não pode, que você não é capaz, que você é menor,
que você não tem direito. Olha só a expressão, tu não herdarás. Você não tem direito, você não é digno, você não merece. Tudo isso são fortalezas que precisam ser demolidas. Se de alguma forma essas fortalezas foram construídas, porque uma pessoa que tem isso dentro dela, eu não sou digno, eu não mereço, ela sempre vai aceitar menos. E você vê que apesar de tudo, o Jefité buscou e lutou pelas posições mais altas. Quando os irmãos foram buscá-lo, né, dizendo, vem e ser o nosso capitão, ele quis ouvir de novo. Ele fez mais ou menos igual ao Davi. O que vai acontecer com quem enfrentar o Golias? Espera aí, eu estou ouvindo direito? Lembra do Davi? Qual vai ser a recompensa? O que vai acontecer? Não, repete por favor, eu quero ter certeza do que eu estou ouvindo. É isso mesmo? Mesma coisa de Jefité. A mesma coisa de Jefité, espera aí. É isso mesmo? Eu serei cabeça porque eu não aceito nada menos que isso. Amém, gente? Pode parecer arrogante, mas não confunda ousadia com arrogância. Entendeu? Uma pessoa ousada não é uma pessoa arrogante. É apenas uma pessoa que tem consciência de quem ela é. Né? E se ela tem consciência de quem ela sabe o que ela pode. Quão longe ela pode ir. Entende? Então, se você tem essas fortalezas aí, eu não sou digno, eu não mereço, você sempre vai acabar aceitando menos, se conformando com menos. Se você sofreu algum tipo de rejeição na vida, você tende a se ofender facilmente. A qualquer coisa dita, feita, você acreditar que tem a ver com você, foi para te atingir, estão tentando me atingir. As pessoas que sofrem com rejeição, com amargura, tendem a levar tudo para o lado pessoal. Estão tentando me atingir, estão me perseguindo, estão tentando me prejudicar, não gostam de mim. E são fortalezas que precisam ser demolidas, que atrasam a sua vida, que vai fazer você perder um tempão da sua vida, focado nos outros, culpando os outros, responsabilizando os outros. Você não vê o Jefité fazendo isso. Sabe por que passou um tempo? Deus mexeu com nações, criou essa situação para erguer, justificar, levantar o Jefité. Porque quando ele saiu da casa do seu pai, ele virou a página. Ele não ficou lamentando a herança que ele perdeu. Ele não ficou lamentando, né, as perdas aparentes. Porque na verdade, né, ele não perdeu nada. Ele não perdeu nada. Né? Uma pessoa que sabe quem é, né, ela tem essa visão. É como Deus, né? Deus coloca diante de nós a bênção, a maldição, a vida, a morte, e diz, por favor, escolhe a vida. Ele implora para você? Não. Porque independente da sua escolha, ele continua sendo Deus. Se você escolher a vida, vai ser bom para você. Mas se você escolher a morte, o prejuízo é seu. Não muda nada para Deus. Não muda nada. Está entendendo a comparação que estou fazendo? Quando uma pessoa sabe quem ela, não se vende, ela não negocia, ela não é subserviente, né? Ela não aceita qualquer coisa, né? Isso não quer dizer que ela não vai passar pelos processos. Se uma porta, porque para ser claro, né, às vezes a pessoa não tem todo esse entendimento, então não posso aceitar qualquer coisa. E às vezes a pessoa quer começar lá em cima, né? E não quer
passar pelo processo, ser fiel no pouco. E não é a ideia. Não é o que estou dizendo aqui. O Jefité, ele inicialmente se viu no meio de um bando de vadios. Mas ele nunca aceitou tornar-se como um deles. E era tão forte o que estava dentro dele, a gana por vencer, por fazer a diferença, por viver uma grande vida, por ser relevante, que ele impactou aqueles homens e transformou aqueles homens em soldados. Amém, gente? Então você vê alguém que nunca aceitou menos, mas como todos na Bíblia tiveram seu processo. Olha o início dele. Olha o início desse homem, né? O que ele teve ali de apoio, né? O que se reuniu a ele? Homens vadios. Ele podia olhar para, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui não serve para nada. Isso aqui, o que eu vou fazer com isso? Né? Como aquelas pessoas que às vezes a oportunidade chega e ela despreza. Porque ela não vem num pacote, né, chamativo, vem num embrulho feio. Você não pode fazer isso. O Golias era a grande oportunidade de todos que estavam ali. Mas só Davi viu assim. Os demais só viram como problema. Né? O Davi, quando viu aqueles homens endividados, descontentes, de espírito desgostoso se unindo a ele não rejeitou aqueles homens. Não olhou para aqueles homens e disse, o que eu vou fazer com isso? Ele influenciou. Jefté é a mesma coisa. Às vezes nós queremos as coisas prontas, né? Não queremos pegar aquilo que é difícil. Não queremos, como nós ouvimos agora há pouco da nossa liderança, comprar um campo numa terra devastada, arrasada, como Deus orientou Jeremias fazer. Compra um campo nessa terra arrasada, devastada, porque hoje não vale nada, mas amanhã vai ter muito valor. Então, quer dizer, olha só como Deus trabalha, Ele nos leva a plantar para o futuro, a enxergar lá na frente. Às vezes nós só estamos vendo o aqui e agora, o momento, né? E definindo a vida por um momento, e abrindo mão de tudo por um momento, e Deus está falando, olha, isso aqui pode não valer nada agora, mas vai valer muito lá na frente, né? Compre esse campo, invista nisso. E às vezes esse campo, né, numa terra devastada, muitas vezes é você, é a sua casa, é a sua família, é seu casamento, é seu financeiro. Que você olha e, pelo momento, pela situação do momento, né, você tende a pensar, não, não vale a pena o investimento. Não vale a pena investir nisso. Porque você está preso ao momento. Você está preso ao momento. Todo mundo que olhava para o gadareno, dizia, isso é um caso perdido. Lembra o gadareno? Que vivia em sepulcros? Ele tinha família, não tinha? Então, onde estava a família? Já tinha lavado as mãos. Para todos, era um caso perdido. Alguém sem chance, sem esperança. Mas bastou o encontro com Jesus para se tornar um grande missionário. Que evangelizou 10 cidades, que impactou muita gente. Então às vezes você olha para uma pessoa, não, você não vai virar nada. Não faça isso, porque talvez você foi um campo numa terra devastada. Você talvez já esteve nessa condição de, não, isso aí, e alguém acreditou, alguém orou, alguém investiu. Alguém lutou por você. Talvez tem gente ainda lutando por você. Né? Então nós não podemos abrir mão, desistir. Eu creio que isso é muito importante destacar, né? Porque você vê isso aqui com Jefté, você vê isso aqui com Davi, você vê esse incentivo de Deus para Jeremias, né? Comprar uma terra que no momento valia nada, mas lá na frente ia valer. Você vê Jesus, depois de Pedro ter negado ele,
3 vezes. E não tinha conhecido ontem não, já estava há 3 anos caminhando com Jesus, vivendo experiências com Jesus. E aí assim, né, quando Jesus mais precisa, o sujeito que disse que estava pronto para morrer, nega, lança maldição, tal. Aí Jesus vai à cruz, ressuscita, volta e restaura Pedro. E investe. Continua investindo no homem, né, que talvez outro já teria concluído. Não, isso aí já deu a prova de que não vai mudar, não vai dar certo, isso aí não vira. Esse não quer. Lá estava Jesus. Não podia ter buscado, não podia ter levantado um outro time. Sim ou não? Não podia ter escolhido outras pessoas, escolheu os mesmos. Então assim, Deus acredita, Deus investe no seu povo, investe em nós. E às vezes nem nós estamos investindo em nós mesmos, acreditando em todo o potencial que Ele colocou em nós. Porque fomos tão bombardeados, tão atacados. O diabo, com suas setas, seus dardos, seus acontecimentos, conseguiu deturpar a nossa identidade e nos fazer ter uma visão bem equivocada a nosso respeito, de nós mesmos. Então para mim isso é muito importante. Jefité era homem poderoso e valente. Ele sabia quem era. E todos os golpes que ele sofreu na vida não foram fortes o bastante para derrubá-lo. Você não vê um homem lambendo feridas. Você não vê um homem lamentando o que aconteceu. Você não vê um homem justificando fracassos porque fizeram isso, aconteceram isso, olha o que me fizeram, olha o que eu passei. Um homem aceitando menos, aceitando derrota, porque não teve apoio, ajuda, incentivo. Quem disse para Jefité, vai, acredita, Deus é com você. Hã? Quem? Os irmãos não foram. O pai também não. Esse bando de vadios também não. Então assim, ou Deus usou alguém, ou o próprio Deus colocou, né? Porque Ele opera em nós o querer e o realizar. Ele coloca sonhos, desejos em nós. Ele nos impulsiona. Mas fato é que esse homem decidiu ser alguém relevante. Diga, decidiu ser relevante. E nós devemos tomar essa decisão. Você deve tomar essa decisão. Eu vou ser uma pessoa relevante. O Senhor não me criou para menos. Não importa o que você passou, sofreu, viveu, as dores, os traumas, as injustiças. Está aqui uma história que mostra que tudo isso realmente acontece, mas só define a sua vida se você quiser. Realmente, tudo isso, situações injustas, né? Sem explicação, por quê? Imerecidas, o que eu fiz para merecer isso? Pois é, situações acontecem. Agora, se elas vão definir a sua vida, é você que decide. Porque Jefité não permitiu. Não permitiu. E parece que assim, as dificuldades só o fortaleceram. Só o tornaram mais forte. E aí você vai para Romanos, a Bíblia diz exatamente isso. Que a tribulação produz perseverança. E quando a tribulação produz perseverança, ela desenvolve um caráter aprovado. Ela te torna experiente, maduro. Ela desenvolve um caráter aprovado. E esse caráter gera esperança. Uma pessoa madura, uma pessoa que sabe quem é, sabe quem Deus é, conhece a natureza de Deus. É igual o exemplo que a bispa deu outro dia, né? Falando que quem conhece ela, se alguém chegar e disser que a bispa, né? Por um exemplo, tá?
Porque a bispa falou que não estava. Não, se a bispa está, ela jamais diria que não está. Quem conhece ela, quem convive ela, sabe que ela não mente. Se alguém disser, né, que a bispa mentiu, opa, você está equivocado. Porque quem conhece sabe. Conhece o caráter, sabe como ela age. Então nós precisamos conhecer a Deus dessa maneira, porque às vezes eu já ouvi falar que Deus é fiel, eu já ouvi falar que Deus é bom, eu já ouvi falar que Deus é poderoso, eu já ouvi falar que Deus pode todas as coisas, mas eu acredito nisso? Porque o diabo pode usar uma boca, chegar, criar uma situação que, né, sugere o contrário, o oposto, que dá a impressão de que Deus não me ouviu, Deus me abandonou, Deus, né, não foi tão justo assim. Isso pode entrar. E tem gente que deixa entrar. Não é difícil não encontrar gente revoltada com Deus, fechada com Deus, brigada com Deus, com um olhar totalmente errado para Deus, enxergando, né, Deus de forma errada. Outrora aceitando situações, porque ela ouviu o que Deus faz, mas ela não acredita que Deus faz. Porque ela não conhece a Deus verdadeiramente, de forma revelada, profunda. Então nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, porque aí é quando nós também nos conhecemos, sabemos quem somos. E se você sabe quem você é, você sabe o que você pode, quão longe pode ir, o que pode fazer. E você vê um homem aqui, ó, que sabia se posicionar. Um homem que esteve com gente, gente certamente sem caráter, gente que mentia, gente preguiçosa, gente negligente. E ele não se tornou preguiçoso, negligente, mentiroso. Ele não se tornou vadio. Entendeu? Ele não se tornou vadio. Então você pode estar no meio de gente que o caráter é deformado, que não vive a mesma fé que você, que não tem os mesmos princípios, e não sofrer influência. Ao contrário, influenciar, impactar, mexer. Quem tiver muito isso, né? Eu não sei porque Deus me colocou aqui, né? Eu acho que Deus não quer que eu esteja aqui. Por quê? Porque só tem gente ímpia, só tem gente assim, né? Peraí, então seja luz ali. Seja luz, influencia, impacta aquele lugar, faz a diferença naquele lugar. Não, as pessoas já pendem para esse pensamento, né, de que foi um erro, é melhor eu sair desse lugar, né, não tem como eu servir a Deus nesse lugar, eu estou no meio de um povo ímpio. E o Daniel? E o Sadraque, Mesaque e Abednego? E o José? Esses homens não estavam em lugares onde tudo divergia? Daniel estava na Babilônia, no centro da idolatria, e ele não se contaminou. José, tudo indica que ele era o único que temia Deus naquele lugar, e ele também não se corrompeu, né? Ambos tiveram seus nomes trocados, mas isso não alterou a essência, não afetou o caráter. Daniel recebeu o nome que fazia referência aos deuses pagãos, mas eles continuaram sendo os mesmos, não sofreram aquela influência. Então é para mostrar que é possível ser o que a Bíblia diz nós somos a luz, nós somos o sal, nós salgamos, nós iluminamos, nós dissipamos as trevas, não as trevas nos engole. Tem gente que as trevas engolem ele, apaga a luz dele, entendeu? Ele não tira
o bem do mal, ele não tira lições, ele não cresce e não aprende com as situações. Não, ele fica pior com o que acontece. Ao invés dele crescer, dele amadurecer, dele tirar o bem do mal, como diz a Bíblia, não, o mal que tira o bem dele. Os problemas matam os sonhos, os problemas matam a fé, os problemas roubam a paz, os problemas roubam a alegria. Está compreendendo ou não? Isso é o que acontece com muita gente. Ah, eu estou desanimado, por quê? É porque eu estou passando por isso. Espera aí, você muda a situação, nossa situação muda. Muda o seu interior. Você impacta, você não sofre o impacto. Você afeta, você não pode ser afetado. E aqui nós vemos, né, um homem que sabia se posicionar, que deu condições a Deus, isso é muito forte, de mexer com nações para justificá-lo, honrá-lo, né, exaltá-lo. Deus permitiu. E permitiu, você vê que era Deus mesmo, porque depois ele vai tentar negociar com os amonitas, porque eles estavam entrando em guerra sem razão, para reaver uma terra que não foi tomada, foi conquistada, não foi roubada, foi conquistada. E ele vira para os amonitas e diz: olha, quando o teu Deus Camus te dá alguma coisa, você não toma posse? Hã? Pois bem, Deus também nos deu, nós conquistamos em guerra. E tomamos posse, obviamente. E já faz 300 anos, agora vocês querem que nós entreguemos o que é nosso, que Deus nos deu? Você vê, um homem que se posicionava, né? O diabo quis tomar o que era deles. E ele não aceitou, ele se posicionou, ele disse: não, vocês estão entrando em guerra desnecessariamente. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. E ele fala: se quiser brigar, entendeu? Vai ter briga então, porque nós não vamos ceder. Diga assim: eu não vou ceder, eu não vou abrir mão. Olha, se tem uma característica aqui que nós temos que pegar do Jefité, é isso: ele não abria mão. Diga: eu não vou abrir mão. Do que você não vai abrir mão? Da sua identidade, quem você é, das promessas que Deus te fez, dos sonhos que Deus colocou no seu coração, daquilo que Deus já te deu. E muitas vezes o diabo chega com uma pressão, né? Não, isso aqui é nosso, isso aqui você tem que ceder, você tem que abrir mão, isso aqui me pertence. Pertence nada, Deus me deu. Não solta. Tem gente que é igual o povo de Jabes e Gileade. É melhor vocês se renderem. Não vou destruir vocês. Ah, não, façamos um acordo. Tudo bem, eu faço um acordo. Deixa eu arrancar teu olho direito. Aí eu deixo vocês viverem. Ah, deixa a gente pensar. Nos dê 7 dias, se ninguém vier nos ajudar, a gente aceita o acordo. Aceita teu olho arrancado. Facilidade que aquele povo abriu mão do olho direito. Hã? Faz falta o olho? E como, né? A gente não quer perder uma unha, quanto mais um olho. Não, tudo bem, pode arrancar. Se ninguém vier nos socorrer, pode furar o nosso olho. Olha que diferença de espírito. Você vê que o Saul, quando soube disso, o espírito se apoderou dele, ele ficou furioso e já partiu para cima do amonita. Aqui o Jefité é a mesma coisa. Você vê que quem tem o Espírito de Deus não negocia, não faz acordo com o inimigo, não se intimida, não abre mão, não aceita menos. Entende? E isso não é ser arrogante, é ter consciência do seu valor, da sua importância, né? Ter consciência de a quem você pertence. Você é filho de Deus. Você é filho do Criador, do Todo-Poderoso. Então, nós precisamos dessa postura firme na vida, de nos levantarmos. Talvez tem áreas da sua vida onde
o mal tem prevalecido, é por falta desse posicionamento. É por falta dessa consciência de quem você é e se levantar com força, com ousadia. Entende? Porque o diabo é assim, se você afrouxa, ele vai tomando o que é seu. O que diz lá no Novo Testamento? Que você não tem como vencer um homem forte, a não ser se você amarrá-lo, né? Você só pode saquear a casa dele depois de amarrá-lo. Se você não amarrá-lo, você não consegue saquear. Então, como que o diabo muitas vezes nos amarra, nos deixa, né, amarrados e saqueia a nossa vida, nos fazendo acreditar em mentiras? Porque quando você conhece a verdade, você se liberta. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Só que para roubar, ele tem que te amarrar. Para ele ter poder sobre a sua vida, ele tem que te amarrar. Ele tem que deixar você atado, com as mãos atadas, travado. E como é que ele faz isso? Pregando mentiras, construindo fortalezas, fazendo você crer em mentiras, mas porque você crê é uma verdade para você. Agora, quando eu sei eu conheço a verdade, sei o que a palavra diz, eu me liberto. Eu agora sou capaz de discernir as mentiras e combatê-las. Então, em nome de Jesus, pega o exemplo de Jefté. Jefté não aceitou menos. Jefté fez questão, Jefté disse aos anciãos: se vós me trouxeres de volta para casa, para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei o vosso cabeça? E eles falaram: o Senhor seja nossa testemunha, se não procedermos de acordo com as suas palavras. E aí no 11 ele fala diante de todos os anciãos, né? Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e o capitão sobre eles, e Jefté declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. Então, quer dizer, ele não aceitou voltar para menos do que ser cabeça, ser capitão. Ele não aceitou menos. E repito, isso não é arrogância. Eu tenho que querer mais da vida. Eu tenho que desejar ser e viver tudo que Deus tem para mim. E acredite, o que te impede de ser e viver tudo que Deus tem para você, não são os obstáculos, as dificuldades que estão aqui fora, mas as muralhas que estão dentro, as fortalezas que estão dentro, as mentiras que foram construídas dentro de você. Porque aqui está um homem que era livre mentalmente, né? Não era um sujeito escravo mentalmente, não era como o povo de Israel que já estava em liberdade, rumando para a terra, mas a mente era escrava e vivia pensando em voltar para a escravidão. Vivia voltando, né, para a escravidão, na mente, no coração. Então não basta você ser livre fisicamente, precisa ser livre espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Precisa buscar essa libertação. Porque tem gente que já saiu do Egito, já saiu da casa do pai, só saiu fisicamente, geograficamente. A mente não foi renovada, ainda é um escravo internamente. E você precisa lançar bombas de pensamentos bíblicos nessas fortalezas que te mantém atado, que te impede de ser cabeça, ser capitão, estar por cima, ocupar a posição, lugar que Deus tem para você. Você tem que, romper com essas fortalezas. E é crendo na palavra, crendo no que o Senhor diz a teu respeito. Crendo, não no que pensam, no que falam a teu respeito. Entendeu?
Todo mundo. Os irmãos olhavam para Jefité de cima para baixo. Você não é digno, ó. Tu não herdarás a casa do nosso pai, pois és filho de uma mulher estranha. Você não é digno, você não merece. Ó a rejeição. Olha como viam Jefité. Não significou nada para Jefté, porque ele não se via assim. A visão dos irmãos não era a visão que ele tinha dele mesmo. Entende? Não era a visão que ele tinha. Qual é a visão que você tem de si mesmo? Como você se vê? E no que você acredita? Porque alguém pode não acreditar em você. Ninguém acreditava no Jefté. Mas também isso não significa nada. Ele acreditava nele. Ele acreditava que com Deus poderia vencer e tornar-se uma pessoa relevante. Então você não precisa que alguém acredite em você. Você precisa acreditar. Mais do que alguém acreditar em você, você tem que acreditar em si mesmo. Amém, gente? O problema não está fora, está dentro. Não falta algo externo, falta uma explosão interna. Uma demolição de fortalezas internas, para muitos avançarem e viverem o que já foi determinado, o que foi predestinado a viver. Então precisa haver esses rompimentos. Saia do meio de gente, né, que não quer mudança, e que pode ser uma influência ruim. O Jefité não sofreu influência, influenciou, transformou aqueles homens, mas sabemos que há muitas pessoas que não querem mudar. E se não querem mudar, então é um ló no meu caminho, é alguém que está me atrasando, é alguém que está me impedindo de ver tudo que Deus tem para mim. Então tire essas pessoas, porque Jesus também, quando foi ressuscitar a filha do Jairo, mandou que saíssem os incrédulos de dentro da casa. E não levou todos os discípulos, levou Pedro, Tiago e João, se não me engano. Não levou todos. Então selecionou quem está com ele naquele momento. Então se afaste de gente que não quer mudança, porque homem afia homem. Né? Se uma pessoa de espírito baixo se aproxima de mim, porque quer o que eu tenho a oferecer, maravilha. Vou transbordar, vou investir nessa pessoa, mas não vou pegar o que ela tem de ruim. Não posso sofrer a influência. Eu tenho que influenciar. Eu tenho que impactar. Olha só como tudo coopera, né? Os amonitas vieram para tomar posse daquilo que Deus já tinha dado a Israel. O Jefité se posicionou, não aceitou e por fim terminou conquistando mais 20 cidades. Então, olha só, Deus permitiu essa guerra, que os amonitas, entrassem em guerra contra os israelitas, para levantar o Jefité. E mesmo depois o Jefité tentando ali negociar, e argumentando, com argumentos sólidos, os amonitas não quiseram ouvir, entraram em guerra. Você vê que Deus estava nisso, Deus endureceu os amonitas, porque eles estavam sem razão. Eles decidiram entrar em guerra. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefité, e Deus estava nisso. Deus estava nisso. Por quê? Porque Deus queria dar mais. Deus já tinha dado e queria dar mais. Amém, gente? De onde já veio muito, diga, virá muito mais. Então, o Deus que já fez muito por você, quer fazer muito mais. Ele já tinha dado aquela terra, que agora o amonita queria tomar posse, sem razão alguma. E tem gente que é igual, como eu disse, o povo de Jabes, já cede, já abre mão, já se entrega.
Quando deveria se posicionar, não, isso aqui Deus me deu, eu não abro mão. Eu não abro mão. E entender que quando algo endurece, é para a glória de Deus, é para o seu crescimento, é para que o nome do Senhor seja engrandecido. A Bíblia fala em Atos que Deus endureceu, né, o coração do faraó, para que o nome dele fosse glorificado. Deus endureceu o coração do faraó, para que o próprio nome dele fosse glorificado. Então às vezes algo endurece ali, e não é para você desanimar, não é para você se chatear, tem a mão de Deus nisso, é para que você, né, avance ainda mais. Os amonitas queriam tirar, e eles terminaram com mais. Eles avançaram para tomar posse de algo que Deus já tinha dado, e eles conquistaram ainda mais. Terminou em bênção. Amém? E não vai ser diferente na sua vida, se você tiver essa mesma postura. Jefité significa Deus proporciona. Então Deus que já fez tanto, que já deu tanto, quer e vai fazer, proporcionar muito mais. Mas espera que você tenha consciência de quem você é. Espera que você tenha um posicionamento firme diante dos enfrentamentos, diante dos acontecimentos. Semana passada ainda nós falamos, eu pregava sobre isso. Deus espera que você prossiga o teu caminho de força em força. Chega desses altos e baixos. Não é de força em fraqueza, não é de fé em dúvida. Tem gente que está cheio de fé até um problema acontecer. Ele tá cheio de fé até uma injustiça, um acontecimento ruim, negativo aos olhos, aparecer. Aí já desmorona. Aí ele já sai da força, da fé, para a fraqueza, para a dúvida, para o abatimento, para o desânimo. Não, prossiga o teu caminho de fé em fé, de força em força. Em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Coloca isso no teu espírito. O Deus que já fez tanto, que já proporcionou tanto, quer fazer, quer proporcionar muito mais. Ele tem mais para cada um de nós. É ano de 10 vezes mais, então ele tem mais, muito mais para cada um de nós. Mas para vivermos tudo que Deus determinou, projetou para nós, nós temos que primeiro ter consciência de quem somos. Você jamais vai ser, vai fazer tudo que pode, tudo que tem condições de fazer, se continuar cedendo aos ataques à sua identidade, se continuar crendo nas mentiras que o diabo te conta. Assuma o controle da sua mente. Você sabia que apenas 2% das pessoas pensam? 3% pensam que pensam? E 95% das pessoas preferem morrer a pensar. Eu vou repetir isso aqui. Apenas 2% pensam, 3% pensam que pensam. 95% preferem morrer a pensar. O que isso quer dizer, bispo? Isso quer dizer que tem muitas mentes ainda tomadas por mentiras. Tem muitas mentiras que ainda estão
de pé não foram derrubadas. Tem muitas fortalezas na mente que ainda estão de pé e não foram derrubadas, destruídas, demolidas. E é por isso que muitos não estão indo além, não estão avançando. E você precisa identificá-las. E usar as armas poderosas de Deus para demoli-las, para destruí-las. Em nome de Jesus. O que você ouviu, o que te disseram, que não bate com as Escrituras, não condiz com a verdade. O que a sua situação está dizendo para você, mas que você sabe, que não bate com o que as Escrituras dizem. Rejeita, expulsa, combate isso. O momento é só um momento. Essa história fala de uma grande virada, do homem que foi rejeitado, foi expulso, foi humilhado, e volta para ser cabeça, capitão, para estar por cima. O que mais tem na Bíblia são viradas inacreditáveis. Mas esse versículo aqui, esse versículo 4 precisa chamar nossa atenção. Com o passar do tempo, o tempo está passando, e o que nós estamos fazendo? O que nós estamos plantando? Como estamos lidando? Como estamos agindo? O que está saindo de nós? Com o passar do tempo, Deus pôde mexer com nações, porque Jefité havia crescido tanto, se fortalecido tanto, e se tornado o melhor guerreiro, o mais preparado, o mais bem preparado para enfrentar os amonitas. E isso não foi de graça, isso não foi do dia para a noite. Está entendendo? Esse tempo aqui, que passou e não temos detalhes, você pode ter certeza, que passou com o Jefité roendo o osso, enfrentando guerras, desafios, se aperfeiçoando, investindo naqueles homens, treinando aqueles homens, transformando aqueles vadios, aqueles marginais em homens de caráter, em valentes, em poderosos como ele. O tempo passou e esse homem não desperdiçou o tempo e as oportunidades. Investiu nele, investiu nas pessoas, cresceu, levou outras pessoas a crescerem, e deu condições a Deus para realizar uma das grandes, uma das maiores viradas. A Bíblia está cheia, e é isso que Deus quer fazer. Deus quer virar cativeiros, Deus quer levantar pessoas. Chega o momento de Deus entrar em ação e reverter situações. Mas será que eu estou preparado? O que eu tenho feito nesse tempo que tem se passado? Quantas pessoas que perdem um tempão tentando entender o porquê das coisas, reclamando do que aconteceu, reclamando do que fizeram, lambendo feridas, se vitimizando, enquanto outras estão plantando para o futuro, buscando a Deus, aprendendo com os erros, crescendo, ficando melhor. Outras estão cada vez mais amargas, frustradas, ressentidas, ofendidas,
alimentando os piores sentimentos, presa no passado, no que fizeram, no que não deram. Outras estão olhando para frente, para o que está diante, prosseguindo para o alvo. Tem um alvo, tem um propósito. Você vê que Jefté tinha um propósito. Jefté tinha um propósito. Ele sabia o que queria. Ele ajudou outras pessoas. E Deus tem falado conosco sobre isso. Deus tem falado conosco sobre uma vida equilibrada. Quantas pessoas que com o que sabe, com o que já recebeu de Deus, poderia e deveria estar fazendo muito mais. Jefté levantou pessoas, ajudou pessoas, serviu pessoas, e Ele tem cobrado isso do seu povo, que entendamos os propósitos da nossa vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro, pedindo que a Tua palavra, meu Pai, mexa com cada um, a começar comigo, começar em mim, Senhor, que essa palavra possa realmente nos despertar, porque aqui está um homem que sofreu terríveis ataques, mas nenhum deles foi forte o bastante para esse homem se entregar. Nenhum deles foi tão forte, nenhum golpe foi tão forte, meu Pai, a ponto dele desistir, dele se entregar. Viveu rejeição, abandono, carregava esse título de filho de uma prostituta, coisas, meu Pai, que poderiam pesar sobre ele, que poderiam complexá-lo, deixá-lo inseguro. A visão que outros tinham dele poderia, meu Deus, ter tido peso, influência, mas nitidamente esse homem, esse jovem, sabia quem era, conhecia o Senhor e sabia quem era, e não se curvou a nada, não se alimentou de pena, de compaixão, porque na vida nós temos que escolher o que vamos buscar, o que vamos receber, se é pena ou poder. Na palavra, com palavras, meu Pai, muitos dizem que querem poder, mas com atitude mostra que busca pena, dó, se vitimizam. Mas eu oro para que haja um levantar aqui hoje. Eu oro para que essa pessoa se veja como o Senhor a vê. O Senhor nos vê como poderosos, valentes, guerreiros, prisioneiros da esperança. E se somos prisioneiros de algo, é da esperança. Nós temos que ser o povo da esperança, o povo que acredita a despeito de tudo. E eu rejeito, meu Deus, toda incredulidade, eu rejeito todo negativismo, eu rejeito agora, meu Pai, todas as mentiras que talvez foram incutidas, enraizadas, meu Deus, plantadas e construídas na mente dessa pessoa. Que essas fortalezas sejam demolidas agora, que ela, meu Deus, creia no que o Senhor diz, no que está escrito, que ela creia, meu Pai, na sua palavra, e não na palavra de homens, na opinião de homens. Em nome de Jesus, eu oro por essa renovação mental, meu Pai, que é o que, meu Deus, nos levará a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Senhor, renova mentes. Que adianta sermos livres fisicamente, mas continuarmos escravos internamente? Não, Senhor, liberta mentes. Senhor, nós temos
orado, o Senhor nos levou, meu Pai, esse propósito de oração, do clamor, do romper, e eu peço que esses rompimentos aconteçam, meu Deus, que as fortalezas sejam demolidas, que ela tenha uma mente livre, um espírito livre, que ela creia, meu Pai, que ela é quem o Senhor diz que ela é, que ela pode o que o Senhor diz que ela pode, que ela tem o que o Senhor diz que ela tem, meu Deus. Que ela avance contra esses amonitas, contra toda a força do mal, que quer, meu Pai, saquear, roubar, tomar posse daquilo que é dela, daquilo que já foi entregue a ela. Que ela não aceite perder, meu Pai, mas que ela creia em avanços, em crescimento, em progresso, e avance, e progrida, e cresça cada vez mais, e vá para uma glória ainda maior. É o que eu peço, meu Deus, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor quer proporcionar, quer fazer, quer confiar, quer dar muito mais do que já fez, deu e confiou em nossas mãos. Mas esse espírito precisa ser possuído agora. Que ela saia daqui com essa mente renovada. Que ela saia daqui sem bloqueios, sem travas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que ela aprenda a se posicionar diante das situações. Meu Deus, que cada situação negativa que surgir, meu Pai, produza nela, meu Deus, perseverança, um espírito perseverante, um poder de reação. E não, meu Pai, uma entrega, uma lamentação, uma reclamação, uma lamúria. Não, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa a dar a resposta certa. A resposta que Jefté deu, a resposta que José deu, a resposta que Daniel deu, a resposta, meu Pai, que tantos deram diante dos enfrentamentos. A resposta que Paulo e Silas deram depois de terem sido severamente açoitados e lançados na prisão, no cárcere interior. Ah, meu Deus, eles estavam lá orando e cantando hinos a Deus, e de repente um terremoto aconteceu. É isso que o Senhor espera. Uma resposta de fé, uma resposta agressiva, um poder de reação, essa força, meu Deus, para não se curvar a nada, a não ser diante do Senhor. Que ela decida aqui, meu Pai, que ela só vai se ajoelhar e se curvar diante do Senhor, e não diante das situações. Que as situações, os ataques não irão intimidá-la, meu Pai, em nome de Jesus. Que o teu povo saia daqui, Senhor, com essa visão, com esse espírito, com essa força. Saia daqui um povo forte, em nome de Jesus, decidido a lutar por tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa reunião, por essa mensagem. Eu creio que nós saímos daqui, Senhor, completamente diferente de quando entramos. Obrigado por tudo que fez aqui hoje. Muito obrigado, meu Deus, por esses guerreiros e guerreiras que estão aqui, por esses homens e mulheres poderosos, poderosas, valentes, em nome de Jesus. Amém.